Corri com Nardo, que, após uns quarteirões, sentou-se no chão rente ao muro. Ele estava ofegante, e eu, Antônio Carlos, ao seu lado, ofegava também. Que vida! Exclamei. É difícil mesmo. Nardo, que ainda ofegava, concordou. Porém, a minha exclamação não fora de reclamação, como Nando entendera, era de: como pode alguém viver assim? Aproveitei para olhar para o meu companheiro. Ele estava sujo e com os cabelos armados, por estarem grandes e serem crespos, porém mais porque estavam sujos. Sentiu-se observado. Ele me olhou e sorriu. Não tinha todos os dentes. Sorri também para ele. Toninho, disse Nardo, você tem todos os dentes e eles são sadios. Morri assim, respondi. Estava também com roupas encardidas, um chinelo de dedos igual ao que Nardo usava. Meu corpo estava sujo. Não me sentia incomodado por estar daquele modo, mas sim pelos chinelos. Nunca até então usara chinelo daquele modelo, nem quando encarnado, eles não existiam. Depois que desencarnei e vim para a colônia, foi-me dada uma roupa, camisa branca de mangas curtas, calça clara e um sapato confortável. Nunca mais troquei de roupa. Primeiro porque, realmente, nem quando encarnado preocupava-me com roupas. Segundo, porque me senti confortável e como não me sujo, se isso ocorre, aprendi a me limpar e a roupa também. Por não sentir necessidade, nunca mais mudei. No plano espiritual, se o desencarnado tem interesses em roupas, troca-as. Isso se dá nas colônias, postos de socorro e no umbral. Porém, a maioria dos desencarnados adaptados que trabalham muito não se preocupa com vestimentas. Desde que conheci José, o responsável pelo centro espírita em que trabalho, ele veste a mesma roupa. Meus cabelos também estavam sujos, espetados, e de brancos estavam bege. É, disse Nardo, tinha os dentes estragados quando vivo. Nesse drama obsessivo, eu quis sentir o que de fato um obsessor sente, embora, como já contei, tenha sido um obsessor muito tempo atrás, foi um caso diferente. Julgava que aquela pessoa, meu desafeto, me fizera cometer atos errados, e que por isso havia sofrido. Na desforra, o fiz errar para que sofresse. Com certeza não deu certo. Fui incentivada a fazer coisas que tinha a certeza de não serem corretas. E quando sofri, julguei erroneamente que agir errado porque fora obrigado. Esqueci-me que tinha o livre-arbítrio e a pessoa que culpara tinha seus motivos. Quando entendi que nossos atos nos pertencem, já tinha obsediado. Comigo, aquela época, foi diferente. Não estava perturbado, sabia o que fazia, era sutil. Foi uma obsessão inteligente e possível porque somente potenciei as tendências que essa pessoa tinha. Essa é a obsessão mais difícil de perceber e a que mais pesa no obsessor, essa atitude equivocada. Quando as consequências para ele vieram, porque também tinha o livre-arbítrio, fez erros porque quis, ele sofreu, eu sofri e me arrependi. Mas com Nardo a obsessão era diferente, marcava aquele que odiava passo a passo. Sem planejamento, ele perseguia esse encarnado. Tive de correr, explicou Nardo, já menos ofegante. O diabo vai para a delegacia. Não gosto de ir lá. Vou lhe explicar o porquê, para você aprender. Preste atenção, Toninho. Nessa delegacia tem muitos mortos mal encarnados. É perigoso. Mal encarados. Como falei a Nardo que me chamava Antônio Carlos, ele passou a me chamar de Tonho ou Toninho. Era a primeira vez que isso ocorria. Sempre fui chamado pelo meu nome composto. Ele não gostava de ir à delegacia, local de trabalho de seu desafeto. Há locais que encarnados frequentam que são prazerosos para uns e difíceis de estar para outros. Isso ocorre nos dois planos, físico e espiritual. Porém, são locais de trabalho para muitas pessoas. A delegacia que Nardo citou não são todas iguais. Fui para ver. O movimento é diverso. Encontrei-me com um espírito morador de uma colônia, uma senhora bondosa que viera ver o filho preso. Também me encontrei com 2 trabalhadores desencarnados do bem, que se esforçavam, tentavam auxiliar os que ali estavam. O pouco tempo que estive ali, vi pessoas fazendo queixas, encarnados querendo soluções, aborrecidos com a demora e trabalhadores ocupados com suas tarefas. Mas Nardo tinha razão. Ali estavam desencarnados companheiros de arruaças de alguns detentos.
obsessores com raiva querendo que o detido que odiavam fosse tratado de forma rude, outros queriam tirar amigos de lá. Alguns desencarnados causam realmente medo. Nardo, com sua aparência, é difícil para mim usar um adjetivo para defini-lo, porque, durante o tempo que com ele passei, ficamos amigos, mas, com certeza, se eu um encarnado o visse, levaria um susto e talvez sentisse medo. Quanto aos espíritos que Nardo dizia serem diabos ou medonhos, normalmente são o tipo que gosta mesmo é de escandalizar. Muitos se vestem de modo exótico, outros usam adereços extravagantes, como chifres, rabos, dentes grandes, olhos esbugalhados, uns são os peludos e, em vez de pés, usam cascos, etc. Porém, o que mais assombra é a fama de serem maus. Nardo correu e me fez correr, isso como se fosse encarnado. Corremos como se estivéssemos no plano físico. De fato, me cansei. Desde que passara a usar para me locomover a volitação, não andara mais muito nem correra. Ele vira, ao sair da residência do vizinho de seu desafeto, um socorrista. Explicou-me. Aquele vivo morto que vimos, eles falam que são desencarnados, isso é, sem carne. Isso para mim é um termo deprimente. São perigosos. Podem nos pegar. Eu não sei por que nem para quê. São muito limpos. Nardo se expressava com linguajar simples e vocabulário errado. O interessante era que dizia muito deprimente, depressivo. Perguntei a ele o porquê e me explicou. Uma vez escutei isso de uma moça. Perguntei o que significava, e ela me disse que era uma coisa que não era legal. Acho bonito e repito. Não gosta dos limpos? Perguntei. Gostar eu gosto. Eu não tenho como ficar limpo, mas eles são limpos demais. Já descansamos. Vamos ao bar. Estou com fome. Nardo raramente sugava energias de quem tomava bebidas alcoólicas. Ia ao bar e apreciava os petiscos de lá, usando o termo preferido de Nardo. É deprimente um desencarnado necessitar de energias de encarnados, sugando-os enquanto se alimentam para se sentirem saciados. Fomos ao bar. Nardo aproximou-se de um homem que comia um enorme pastel engordurado. Tinha proposto ficar perto de Nardo sem interferir, porém estava difícil. Acabei fazendo uma pergunta que não deveria ter feito. Não sei, mas... se ele ficar, vou rir muito. Não sei o que tem, Toninho. Estou me sentindo bem perto de você. Devem ser essas árvores, disfarcei. Estou curioso. Por que você o persegue? Ele é mau, fez maldades para meu filho. Não quer me contar? Gosto de histórias. História? Nardo admirou-se. Está doido, homem? História não é matéria de escola? Meu filho gostava de estudar história. Podem ser também casos que contam para crianças. De fato, é matéria de escola, mas também podemos dizer que é o que acontece ou aconteceu com uma pessoa. Prometi a mim mesma prestar mais atenção no que falaria a ele. Você quer que eu conte o que aconteceu? Sim, por favor. É estranho escutar por favor. Não costumo falar nem escutar. Você não acha que o mundo está perdido? Acho. Fui lacônico, com receio de falar algo que no momento não deveria. Tudo por sexo e dinheiro, Nardo exclamou sério. Luxúria e ganância. Isso são pecados, nomes difíceis para o sexo e dinheiro. Nardo continuou sério. Vou lhe explicar, presta atenção. Tantas maldades se faz por causa de sexo, estupros, que são algo deprimente, são vinganças. Admira-se? Depois eu vou lhe contar que se pode, sim, fazer maldades envolvendo sexo por vingança. São traições. Eu traía minha mulher, mas minhas amantes queriam, e eu as pagava. Soube que grupos cruéis pegam moças e as fazem de escravas do sexo, etc. Pelo dinheiro, que é outro motivo para se fazer maldades, vendem-se drogas, matam, roubam, traem, por aí vai. Maldades e mais maldades. Nardo falava, explicava como se eu fosse um aluno. Prestei atenção e concordei. De fato, luxúria e ganância são motivos para os piores erros e maldades. Ele se calou por um instante. Insisti. Conte para mim como viveu. Ia dizer encarnado, mas não disse. Nasci, cresci e vivi na periferia. Meus pais eram boas pessoas. Herdei de meu pai uma pequena oficina, um conserto a tudo. Desde mocinho trabalhei com o papai. Quando ele morreu, fiquei com a oficina para mim. Minhas irmãs protestaram, brigamos. Elas queriam herdar alguma coisa. Mas que coisa?
O pequeno galpão era alugado. Ali tinha somente umas ferramentas. Casei. Minha mulher é trabalhadeira, empregada doméstica. Depois passou a fazer faxinas e as faz até hoje. Trabalho pesado. Tivemos 2 filhos. Bem, Nardo parou de falar e eu o incentivei. Conte, Nardo. Parece tão interessante. Não estamos fazendo nada. O tempo passa mais rápido quando estamos conversando. É verdade. Vou ter de esperar ele voltar do trabalho. Eu não fui muito honesto. Comprava peças roubadas. Fazia bons negócios. As adquiria de ladrões e as revendia com lucro. Meus filhos viam isso. O mais velho ficou trabalhando comigo. O mais novo queria estudar. O fato é que até ia à escola, mas fazia pequenos furtos ou roubos. Não sei quando é um ou outro. Para mim é a mesma coisa. Tira-se do outro sem que este o queira. Aproveitando que Nardo fizera uma pausa, pensei: roubo é quando se toma objetos, dinheiro, etc., com violência. Furto é quando se subtrai sem violência. Dava conselhos. Nardo voltou a contar, para meus moleques. Repetia sempre: cuidado, não exagerem, façam as coisas bem feitas. Mas já viu, jovens são desobedientes. A mãe queria que eles fossem honestos. O mais novo foi pego 5 vezes, mas era menor de idade, não deu em nada. Ficou conhecido da polícia. Ele ia fazer 19 anos quando tudo aconteceu. Ele namorava uma garota, estava apaixonado, mas a moça não valia nada. O sexo entrando na confusão. Ela tinha 17 anos, mas desde os 13 se prostituía. A mãe, eu e até o irmão fomos contra esse namoro, mas não adiantou. Ela prometeu. Jurou para meu filho que com ele seria diferente, que o amava, etc. Porém, numa tarde, ele a viu com outro, bateu nela. E a moça se vingou. Percebe, Toninho, que por sexo se vinga? O que ela fez? Foi à delegacia e disse que meu filho a estuprara e a machucara. Prenderam meu menino. Esse delegado diabo é muito maldoso. Mandou prenderem-no. Surrarem-no. O colocou numa cela e disse que era estuprador. Meu filho sofreu horrores. Nardo fez mais uma pausa e chorou. Senti o que ele sentia e chorei também. Ele estava perturbado, às vezes não entendia muito bem o que acontecia, porém, comigo perto, ele raciocinou melhor, mas isso o fez entender o que acontecera e sofrer. Quando narrava, eu sentia que a dor dele era de uma pessoa que ama outra. Sofreu muito quando ocorreu o episódio que contara e sofria ao se recordar. Tive vontade de confortá-lo com um abraço, mas não o fiz. Temi ser mal interpretado e estragar aquela convivência e ajuda que pretendia lhe dar. Meu outro filho e eu fomos à delegacia e escutei desse diabo. Há tempos queria colocar as mãos nesse ladrãozinho que até então era menor de idade. Agora é maior de idade. Está tendo a lição que merece. O jeito foi pedir ao traficante do bairro e para aqueles de quem comprava peças roubadas ajuda. Eles pressionaram a moça porque, conhecendo-a, sabiam que ela não fora estuprada. Ela então foi à delegacia e desmentiu. Meu outro filho foi atrás de um advogado, que cobrou todas as nossas economias. E ele foi solto. Estava muito machucado. Não vou escrever tudo o que Nardo contou. Foi triste escutá-lo. Mas as desgraças não terminaram. Nardo contava. Às vezes parava para chorar. As lágrimas limpavam seu rosto sujo, mas eram dolorosas. A mãe e eu tentamos ajudá-lo. Cuidamos dele. Se os ferimentos físicos sararam, o mesmo não se deu com os morais. Penso que ele ainda continuava apaixonado, mas a moça namorava outro, o traficante do pedaço. Meu menino tornou-se quieto, quase não conversava. Não queria sair de casa temendo escutar gracinhas, gozações. Com certeza escutaria, porque tanto o irmão como eu escutamos. Um dia de manhã ouvi minha mulher gritar desesperada, e corri até o quarto do meu filho, pois ela estava lá, e eu vi enforcado. Meu filho pegara o lençol, trançara-o e amarrara numa viga de telhado. O quarto não tinha forro, colocando a outra ponta no pescoço e pulando de uma cadeira. Meu menino estava morto. Que dor, que tristeza. Sabe, Toninho, o que eu lembro desses momentos? Nardo não esperou pela minha resposta. Nada ou quase nada. O outro, meu filho, foi quem cuidou de tudo. Minha mulher e eu ficamos olhando. No velório foram muitas pessoas. A moça tentou ir. Foi barrada e ameaçada. Depois do enterro, voltamos os 3 arrasados para casa. Como foi doído, sofrido, ver meu caçula morto.
Tentamos continuar trabalhando, vivendo. Uns 3 meses depois, essa moça que havia se envolvido com o traficante o traiu. Aí sim levou uma tremenda surra que a deixou manca e com uma grande cicatriz no rosto. Ela recebeu sua lição, mas o delegado? Senti ódio dele, tinha fama de ser mau e de fato é. Morri. Escutei que bati as botas e que foi um derrame, AVC ou algo assim, porque com pobres normalmente não se investiga muito a causa da morte. Melhor, minha mulher percebeu que morrera pela manhã. O que você sentiu? Fiquei curioso. É engraçado morrer, sei que existem muitas maneiras de ir desta para outra. Comigo foi trágico e cômico de rir. Fui dormir, estava havia dias tendo dores de cabeça e no peito. Minha mulher queria marcar consulta para mim, mas até ser atendido, você piora, sarra ou more. Pagar pela consulta achava caro e que não seria preciso. Achava que não devia ser nada, mas era. Bem, como falei, preste atenção, Toninho, senão não conto. Estou atento, conte sim, estou gostando de escutá-lo. Teve uma hora, momento da noite, que senti uma dor muito forte. Pensei que não ia mais conseguir respirar. Nardo contava, revivia, eu sentia. Esforcei-me para minha respiração não ficar ofegante. Ele continuou. A dor passou e eu sosseguei. Não consegui acordar ou responder quando minha mulher me chamou e sacudiu. Vi e achei engraçado pessoas chegarem na minha casa, me rodear e dizer que eu estava morto. Sinceramente, nem liguei, fiquei por ali. O mocinho que conhecia desde garoto, que a polícia o matara numa troca de tiros, me chamou. Seu Reinaldo! Chamo-me Reinaldo. Já lhe falei que me chamo Reinaldo? Não, você disse se chamar Nardo, respondi. Você parece às vezes ser esperto, outras muito burro. Como pode alguém se chamar Nardo? Reinaldo é um nome bonito. Continue contando, pedi. Aquele moço me informou. O senhor morreu, vestiu um paletó de madeira. E agora? O que eu faço? Perguntei. Nada. Ou faça como eu, fique andando por aí. Andei, porém esperto, aprendi muitas coisas. E aí me preocupei. Vi muitos mortos, era um, e não vi meu filho. Perguntei à turma de mortos que ficava por ali, e eles me responderam que, por meu moleque ter se suicidado, fora para outro lugar. Eles não sabiam onde, e também me disseram que eu não tinha como ir lá. Toninho, às vezes penso que meu filho continua sofrendo. Chorou, e eu, sentindo sua dor, chorei também. Ficamos calados por momentos. Ele voltou a falar. Fui, depois de morto, ver a moça traidora. Está numa pior. Ficou de fato manca. Tem uma grande cicatriz no rosto. E passa por necessidades, porque o traficante que foi traído deu ordem para que ninguém se envolvesse com ela. O castigo tinha de ser exemplar. Ali, ordem de traficante é lei. Ela recebeu um grande castigo e se arrependeu do que fez ao meu filho, mas o delegado não. Se eu o odiava quando vivo, meu ódio aumentou agora que estou morto. Quero fazê-lo sofrer. Ele devia, ao ver a moça que fizera a denúncia, investigar para saber se ela mentia e não castigar meu filho sem apurar se era verdade. Ele podia fazer seu trabalho sem fazer maldades. Resolvi me vingar, fazê-lo sofrer para que pague o que fez de mal. Não é, Nardo mudou de assunto. Que as horas passaram? Está quase no horário dele voltar para casa. Vamos lá, fique quieto, recomendou. Não faça nada sem me perguntar. Você pode ficar com vontade de dar um castigo nele, mas não faça nada sem minha autorização, entendeu? Se não o fizer o que eu quero, expulso você. Nardo pensou por uns instantes e perguntou. O que você está fazendo mesmo perto de mim? Conhecemo-nos na rua, estava perdido, conversamos. Você me tratou bem, pedi para ficar com você e deixou. Foi isso mesmo, então me obedeça. Obedeço, concordei. Vamos à casa do diabo. Ele se referia ao seu desafeto por esse substantivo. Andando como encarnados, rumamos para a casa dele. Desviava-me das pessoas encarnadas, e Nardo gargalhou. Toninho, não precisa se desviar, passe por elas. Somos energias diferentes, mas tudo é matéria. Como? Estranhei ele saber desses detalhes. Como você é burro, não tem culpa, não se ofenda. Escutei isso de um morto do meu bairro, ele me ensinou. Ele disse que tudo é matéria e que estas diferem. Quando morremos, vivemos assim e pronto. De fato, é isso mesmo, tudo é matéria. Somos diferenciados pelo plano em que estamos. Você é inteligente, elogiei. Não tenho estudo, mas sou inteligente. Andamos por uns 40 minutos. O chinelo me incomodava, porque, ao abaixar minha vibração e querer sentir o que Nardo sentia, cansei-me.
Puxa, é longe, longe, reclamei. É que corremos na ida, não se lembra? Ali está a casa. Vou olhar para ver se Olimpo está por aqui. Não vimos nada. Paramos na frente da casa. Presta atenção, Toninho. Nós entramos na casa dos vivos. É assim. Desencarnados para fazer isso necessitam aprender. É relativamente fácil. Nardo, com as mãos à frente, passou e me puxou. Fez isso no portão e na porta. Entramos na sala. Logo o diabo chega, informou-me. De fato. Logo escutamos barulho de carro entrar na garagem. O obsediado abriu a porta e entrou. Sentia-se cansado, sentou-se no sofá. Nardo aproximou-se e sugou muitas energias dele. Não gosto de fazer isso, ele me explicou, porém é necessário porque eu enfraqueço. Depois se fixou nele e falou por minutos. Você é ruim, não presta, infeliz. Você é infeliz. Falou mais coisas que eu não vou repetir. O homem ficou inquieto. Não sabia o que fazer. Se jantava em casa ou se saía. Não estava se sentindo bem. Venha, Tonho. Segue as energias desse diabo. Sabe como faz? Afirmei com a cabeça e fingi que o suguei. Queria mesmo pedir para aquele homem que orasse. Tivesse algum bom pensamento, mas temi que Nardo desconfiasse. O obsidiado olhou para um aparador com fotos. Eu também olhei. Eram fotografias de um menino e uma menina. Filhos! Ele exclamou em tom alto. Saiu pensando em jantar em algum restaurante. Vamos junto com o diabo ou ficar esperando? Perguntou Nardo. Se quiser ir, aviso-o. Ele gosta de comer comidas estranhas. Acredita que numa noite ele comeu lesmas? As chamou com um nome diferente. Penso que é francês. Vamos ficar. Queria sentar no sofá. É chique. De fato é. Sente-se e fique à vontade. Sentei-me e Nardo sentou-se na outra ponta. Ele vai demorar para voltar? Perguntei. Não sei. Às vezes demora, outras não. Ele tem uma namorada. Esta sujeira está me incomodando, queixei-me. Ainda não se acostumou? Com certeza eu nunca, que eu me lembre, havia ficado tão sujo, mas a sujeira era externa. E não me incomodara, até eu me fixar em Nardo e novamente sentir o que sentia. Ele se sentia sujo, estava realmente, mas o que o incomodava era a sensação de estar interiormente sujo. Sei de um lugar onde se pode ir e tomar banho, se limpar, disse. Limpar mortos? Nardo admirou-se. Por que não? Não vimos os limpos? Vamos lá. Não estamos fazendo nada? Nardo ficou curioso, pensou e eu escutei. Esse Tonho é mesmo lelé, coitado. Eu o estou ajudando. De fato, não estamos fazendo nada. Não custa tentar. Vou com ele. Com certeza será engraçado. Vou protegê-lo. Está bem, Toninho, vamos. Onde fica esse lugar? É longe? Não muito, é mais ou menos perto. Vamos?